ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Orem para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Louvado seja o Senhor. Esse é o convite de Deus para todos nós nesta noite. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de invocar aquele que reina de eternidade a eternidade. É tempo de buscar a face do Deus de Israel. Aquele que está vindo das nuvens para buscar uma igreja, um povo preparado, um povo que está se preparando, um povo que renunciou ao pecado, um povo que está vivendo em santidade, santificação. Como está a sua vida? Aonde você estará após a vida nessa terra? Quando seu corpo tombar sobre este mundo, aonde você vai comparecer? Você está preparado? Você está se preparando? Você está pronto? Prepare-se. Invoque o Senhor enquanto pode se achar. Comece a buscar o Senhor. Este é o tempo e a oportunidade de se apresentar diante de Deus, de buscar a face do Todo-Poderoso. Esse é o tempo de nós olharmos para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. O dia da volta de Cristo se aproxima. O dia da nossa redenção está perto. O Senhor deseja levar o seu povo. O Senhor deseja levar a sua igreja. O Senhor deseja salvar as suas almas, as suas vidas e levar para perto de si. Ele diz em João, capítulo 14: não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu vou preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde vocês estiverem, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Glória a Deus. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade do Todo-Poderoso. É que Ele deseja levar o homem para estar com Ele, para andar na presença dEle, para estar livre das aflições, dos problemas desta terra, para estar livre das opressões deste mundo terrível. Este mundo está entrando no caos, este mundo está próximo de se colapsar, por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa do engano, porque o homem tem entrado nos caminhos enganosos. Como diz a palavra de Deus, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Parece direito, tem uma aparência de impiedade, tem uma aparência de justiça, tem uma aparência de justo, de santidade, mas o final são caminhos de morte. Não se deixe enganar. O Senhor nos diz na sua palavra: cautelai-vos para que ninguém vos engane. Tenham cuidado para que ninguém vos engane, para que ninguém venha com palavras persuasivas, enganadoras, para manipular a sua vida. Tenham cuidado, cautelai-vos, vigiem, porque o Senhor Jesus, Ele nos está chamando a nossa atenção para si. Ele diz na sua palavra que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual nós não podemos ver a face de Deus. Não deixe que ninguém te engane. Não deixe que ninguém te engane com palavras persuasivas, promessas de homens. Aleluia. O Senhor prometeu a sua palavra que Ele vem buscar um povo. Ele foi preparar o lugar está pronto. O reino está preparado desde a fundação do século. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele preparou para nós uma poderosa salvação, uma poderosa redenção. Através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos preparou um reino. Aleluia. Ele convida você para reinar com Ele para sempre, para viver eternamente com Ele no reino celestial. Esse reino está pronto, esse reino está preparado. Aleluia. E Ele está convidando o povo dessa terra para reinar com Ele, para viver com Ele para todo sempre. Aleluia. Onde vai comparecer você? Onde você vai estar após o seu corpo tombar? Você não sabe qual é o dia da sua partida.
Você não sabe qual é o dia que você vai partir, que você não vai mais acordar. Oh, aleluia. A qualquer momento, amado, Ele pode chamar a sua vida, a sua alma para comparecer diante dEle. E o Senhor nos diz a sua palavra. Aleluia. E ao homem, aleluia, que após a morte, o homem será julgado, o homem há de comparecer diante do tribunal para ser julgado. Foi dado para nós vivermos uma vida nessa terra, um momento, um período. E esse período de vida nessa terra é um período passageiro. E ainda não é a eternidade. Quando ouvir Jesus, meu nome, Ele está nos convidando para reinar na eternidade com Ele, o reino celestial. Há esperança eterna para você, há esperança de salvação para a tua alma, para a tua vida. Mesmo que teus pecados, diz a palavra do Senhor, sejam vermelhos como o carmesim, eles podem se tornar mais alvos do que a neve. Mesmo que você diga que para você não tem mais jeito, que você não acredita que há perdão para você, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O Senhor deseja perdoar os seus pecados, sim. Ele deseja, aleluia, redimir a sua vida, salvar a sua alma, libertar a sua vida da opressão do pecado. Ele deseja libertar você da pressão que você está vivendo. O pecado tem aprisionado as pessoas deste mundo. O pecado tem aprisionado as almas sobre essa terra. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Ele veio tão somente para buscar as almas perdidas, as vidas que têm se perdido neste mundo. Há esperança para a tua alma, há esperança para a sua vida. Aleluia! Hoje Ele é o teu advogado. Hoje Ele quer advogar a tua causa. Hoje Ele deseja perdoar os teus pecados. Hoje Ele deseja sarar as tuas feridas. Mas no dia do tribunal, do julgamento, Ele será juiz. No dia que Ele for juiz, não haverá perdão para pecados mais. Não haverá mais cura para as feridas. Porque tão somente um vai comparecer para prestar conta do que fizestes. O que fizestes, do sangue que foi derramado na cruz. Como que o homem pode ignorar este sacrifício que Ele fizeste sobre o Calvário? Nós não podemos ignorar tão grande sacrifício que Ele fez por nós no Calvário. Nós não podemos ignorar o que Ele fez por nós naquela cruz. Uma poderosa salvação Ele preparou para nós, Ele proveu para todo homem sobre essa terra. Ele deseja salvar a tua alma. Ele deseja curar as tuas feridas, sim. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele já demonstrou o seu amor por nós na cruz. encontrei o amor, Aleluia. O grande amor de Deus foi demonstrado na cruz. mas andou. A justiça de Deus foi demonstrado também na cruz. O mesmo ato, Ele pode demonstrar o grande amor e também a justiça e a punição do pecado em um mesmo ato sobre a cruz do Calvário. Nós vemos duas coisas. Nós vemos a justiça de Deus sobre o pecado, e nós vemos o amor de Deus para com o pecador. Por isso que Ele diz na sua palavra, o Senhor Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que acreditar nele, que confiar nele, que decidir entregar a sua vida a Ele, que se render a Ele, corpo, alma e espírito, todo aquele que se render a Jesus, seja salvo. Aleluia. Ele deseja salvar a tua alma. Ele deseja que você verdadeiramente seja próspero na sua vida. Mas o que é prosperidade? Prosperidade é ter vida eterna com Deus para sempre. Aleluia. As pessoas dizem, glória a Deus. As pessoas confundem a verdadeira prosperidade com riquezas materiais, financeiras, coisas que perecem. Quando o Senhor Deus Ele está dizendo na sua palavra que Ele já começou a arrancar tudo aquilo que Ele plantou, Ele começou a derribar tudo aquilo que um dia Ele edificou, e procuras ainda grandezas, não as busques. Aleluia.
Não procure grandeza nesse mundo, porque a verdadeira prosperidade, aleluia, é o Senhor te conduzindo a tua alma para a eternidade. O verdadeiro tesouro que está escondido no campo, aleluia, o Senhor diz: os reinos dos céus é comparado a um tesouro escondido em um campo que um homem encontrou, e pelo gozo de possuir esse tesouro ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo e possuir aquele tesouro. Você sabe que tesouro é este? Este tesouro é Cristo Jesus. Este tesouro é Cristo Jesus. Não está falando de bens materiais, não está falando de riqueza desse mundo, não. Ele está falando de uma riqueza que permanece para sempre, do céu. É por isso que ele diz a sua palavra: não acumula esse tesouro nesse mundo, aleluia, mas acumula esse tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não consomem, aonde os ladrões não minam nem roubam. Não ponha a vossa confiança na riqueza desse mundo. Tudo passa, tudo é destruído. Não ponha a vossa confiança nas coisas terrenas. Ponha o vosso coração na certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Ponha o seu coração em Cristo, no reino celestial. Comece a tesourar para Deus, o reino celestial para a tua alma. Comece a tesourar um tesouro eterno. Como que eu faço isso? Se renda ao Senhor Jesus ainda hoje. Se renda a Cristo ainda hoje. E comece a andar para o reino celestial. E comece a se preparar. Comece a tomar disciplina. Discipline a tua vida. Você é um soldado. Você é um guerreiro. Aleluia. Você só está fora do campo de guerra. É a hora de se levantar. É a hora de se levantar e se revestir de toda a armadura de Deus. Os tempos estão passando, os dias estão passando, as profecias estão se cumprindo. Você está dormindo ainda? Você ainda não se despertou? Acorde, se desperte. Ó guerreiro que está dormindo, se desperte. Você é um soldado de Cristo. Você foi alistado no exército e o Senhor está te convidando. O Senhor Deus está te chamando. Levanta-te, coloque-te de pé, coloque na posição do soldado. Aleluia. Essa guerra, aleluia, não é contra carne e sangue. Não, louvado seja Deus, mas é uma guerra espiritual, contra as forças espirituais da maldade, que tem como foco a tua alma. Mas a tua alma é preciosa e o Senhor Jesus quer salvar a tua alma. O Senhor Jesus, Ele comprou a tua alma sobre a cruz do Calvário. Ele pagou aquele preço alto por tua vida. Aleluia. Para que você possa reconhecer o preço que Ele pagou. Aleluia. Não venda a sua alma por nada. Não troque a sua salvação por coisas passageiras deste mundo. Não troque a sua liberdade de estar servindo o Senhor por nada nessa terra. O Senhor Jesus já pagou o preço pela tua vida, pela tua alma. Você só precisa reconhecer e se render a Cristo Jesus, entregando a sua alma a Ele, entregando os seus caminhos a Ele, confiando nele de todo o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus deu o brado na cruz, quando Ele deu o brado na cruz, o véu do templo rasgou-se do alto a baixo. O véu se rasgou, abriu-se um caminho. Aleluia. O que isso significa é que o caminho foi aberto para que você pudesse agora entrar na presença do Pai. O caminho foi aberto. Você pode ir diante dele pelo sangue do Cordeiro. Você pode ir diante dele pelo sangue de Jesus Cristo. Tão somente que você se arrependa e reconheça a sua condição, que você depende dele, depende de Cristo, depende da salvação que Ele providenciou no Calvário. Você precisa dessa salvação. Aleluia. Vá diante dele ainda nesta noite. Dobre os seus joelhos ainda nesta noite diante de Deus e confessa os teus pecados a Ele. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu abandono esses pecados. Diga a Ele. E você agora firmará um compromisso, uma aliança com Ele. Esta é a aliança do sangue de Jesus.
que Ele estabeleceu com todos aqueles que vão entrar no reino celestial. Ele quer firmar essa aliança com você também. A aliança do sangue. O sangue que foi derramado na cruz. O véu se rasgou. A porta se abriu. Entre diante de Deus. E comece a caminhar com Ele agora. E comece a andar na presença dEle. Santificação é um processo. Santificação é um processo. Comece esse processo ainda hoje. Comece essa caminhada ainda hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus sendo anunciado. Aleluia, mas também o juízo de Deus está vindo sobre toda a terra. Aleluia. Veja quão urgente, amados. Quão urgente é que o homem possa voltar para o Senhor Deus. São duas coisas. São duas coisas que está disponível para o homem. Ele colocou diante de você duas opções. O que você vai escolher? A vida ou o bem? A morte ou o mal? O que você escolhe? Aqueles que escolhem a vida, eles escolhem Jesus. Eles escolhem se entregar a Cristo Jesus nos seus caminhos, nos seus passos. Eles escolhem confiar em Jesus Cristo. Aqueles que simplesmente negligenciam o convite, eles estão escolhendo a morte. Não é porque as pessoas escolhem voluntariamente, querem escolher a morte. O simples fato de ficar indiferente quanto à salvação que Jesus providenciou, isso é uma escolha, porque não existe uma terceira opção, não existe um terceiro caminho. Então, você não pode ficar em cima do muro, você simplesmente não pode ignorar este convite, o Evangelho de Jesus. Você não pode ficar indiferente quanto que Ele fez por você. Não, é uma decisão que você tem que tomar. É uma escolha que você tem que fazer. É um caminho que você tem que percorrer. No final de todo o caminho existe um alvo, existe um lugar a chegar. Aleluia, a ser alcançado. Glória a Deus. E para chegar no reino eterno, no reino celestial, existe um caminho. Ninguém chega lá por acaso. Ninguém chega lá por acidente. Existe um caminho. Existe um caminho para nós chegarmos lá. E Ele diz a sua palavra: entre pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ele. Entrai pela porta estreita. Aleluia. Porque a porta estreita, mesmo sendo apertada, é a porta, é o caminho que conduz à eternidade, à vida eterna. Aleluia. E você diz: mas eu não gosto de andar com aperto na minha vida. Aleluia. O Senhor Deus, Ele não quer te apertar. Ele não quer te sobrecarregar. Ele providenciou algo poderoso para a tua vida, chamado graça. A graça de Deus superabundou. Aonde há o pecado, a graça superabundou. Ou seja, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Ou seja, onde o pecado abundou, Ele disponibilizou graça abundante para aqueles que se arrependem e querem vencer o pecado. Porque a graça não é uma permissão para você continuar pecando. A graça é o poder de Deus para fazer você vencer o pecado. Aleluia! Porque a graça de Deus nos ensina a abandonar as paixões deste mundo, a abandonar as impiedades deste mundo. É a graça que nos ensina, é a graça que nos capacita, é a graça de Deus que torna você capaz. Não é os seus méritos, não é porque você é bom, não, é a graça de Deus. Renda-se a Ele, a Cristo nesta noite. Renda-se a Cristo Jesus. Receba a graça de Deus na tua vida. E comece agora um processo na sua vida, esse processo que eu falei, chamado santificação, para que você possa ver a face de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Este é o convite que nós faremos à sua vida, que nós estamos fazendo nesta hora. Aleluia, a porta estará aberta para todos aqueles que querem entrar. Esse é o dia
há desculpa. O homem hoje na terra, não há desculpa para o homem. A porta foi aberta nos céus. O véu se rasgou. Você pode entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus, pelo arrependimento. Jesus Cristo, ele se tornou o nosso sacerdote eterno, o nosso sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Diz a palavra do Senhor. Por isso não há desculpa para ninguém dizer: ah, Senhor, eu moro em tal lugar, não existe uma igreja, não existe alguém. Não, os céus está com a porta aberta. Você só precisa ouvir a mensagem, entender o processo e entrar nele. Você só precisa entrar pela porta que é Cristo, por meio do arrependimento. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, Senhor. Entre, não fique de fora. Não fique de fora, entre pela porta. Jesus é a porta. Aleluia, que maravilha. Que graça poderosa que o Senhor Deus proveu para os seus povos, para os seus escolhidos, para aqueles que creem. Ele proveu uma poderosa graça, uma poderosa salvação. Há um caminho. Há um caminho para aqueles que querem entrar no reino eterno. Esse caminho chama o caminho santo. Esse caminho é para aqueles que verdadeiramente renunciaram o pecado. Esse caminho é mais elevado do que os caminhos do homem normal, do homem natural dessa terra. Porque o Senhor Deus tem convidado o homem para viver uma vida no Espírito. Ele diz: inclinai-vos para o Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Esse é o caminho que Ele tem para você. Você só é capaz de andar nesse caminho, que é estreito, que é apertado, quando você inclina para uma vida no Espírito, quando você se reveste da graça de Deus, quando você começa a entender que você tem que ir diante do Pai e começar a conversar com Ele. Isso é oração. Oração é falar com Deus, é se render a Ele, é apresentar a Ele os seus problemas, suas aflições, as suas dificuldades, é pedir auxílio, socorro a Ele, porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. E se Ele é o nosso socorro na hora da angústia, por que não recorrermos a Ele? Por que não buscarmos a sua face? Por que não irmos até Ele? Aleluia. Esse é o convite para a tua alma. Aleluia. Esse é o convite para a tua vida. Sobre o acontecimento que o Senhor bateu sobre a humanidade. Ele quer encher o teu ser. Ele quer encher a tua alma. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Este é o que Ele tem para você. É esse convite. Aleluia. O vazio que tu tens na tua alma não pode ser preenchido com isso. Não pode ser preenchido com gole de bebidas. Não. O vazio que você tem na sua alma só pode ser preenchido por Ele. A presença dEle na tua alma, Jesus Cristo, a presença do Deus poderoso. Só Ele pode preencher o vazio que você tem na sua alma. Aleluia. Porque você é a obra-prima das mãos do Deus poderoso. Você tem o sopro do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Só Ele pode compreender a tua alma. Só Ele pode compreender os teus dilemas. Ninguém pode entender, mas Deus entende. Aleluia. Por que não recorrer a Ele? Por que não buscar a Ele então? Vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. A porta da graça ainda está aberta. Aproveite, entre por a porta. Entre por esta porta. Essa porta ainda está aberta, amados. Ouça essa voz. O Senhor Jesus quer mudar a situação que você vive. Ele quer redirecionar a tua alma para a eternidade. Aleluia. O verdadeiro sentido da tua existência está em Deus. Às vezes você fica pensando: qual é o sentido dessa vida? Qual é o sentido de viver nesse mundo? As pessoas morrem, se acabam. Para onde elas estão indo? O que acontece?
O sentido da tua vida está em Deus, a resposta está em Deus, está no Senhor. Só Ele tem resposta para você. Por que não chegar-se a Ele? Por que não se recorrer a Ele agora? Volte para Deus. Busque o Senhor. Enquanto você pode achar, invoque o nome do Senhor. Ele está tão perto nesse tempo. Ele está tão próximo nesta hora. Olhe para a cruz. Aquilo foi por você. O sofrimento que Ele passou no Calvário foi por você. Isso é real. Isso não é uma história. Isto é real. As profecias bíblicas que estão se cumprindo nos nossos dias é evidência clara. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, é a palavra viva. Mais atualizada do que o jornal da semana que vem, do mês que vem. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aleluia. Você está Louvado seja Deus. acontecendo e cada vez isso está crescendo. Fome, terremotos, guerras, maremotos. É o sinal do arrebatamento. Estão dizendo que Jesus não vem buscar a igreja mais. Isto já foi dito há muito